Esse é o Mapa da Mina 2026 e eu sempre começo o Mapa da Mina com um trecho que seja um trecho de algum relatório que eu tenha lido e que eu acho que é um trecho forte para a gente dar logo um cartão de visitas do que está acontecendo no mundo. E o trecho que eu escolhi esse ano foi um trecho do relatório econômico da ONU, né? World Economic Prospects, né? Os prospectos econômicos mundiais. É um relatório feito pela ONU. Aliás, todo o Mapa da Mina tem as fontes embaixo, de onde a gente tirou, e as fontes são as fontes mais críveis, assim, com maior credibilidade do mercado, né? Então é ONU, FMI, Banco Mundial, são as fontes que o mercado usa. Lembre-se daquilo que eu falei. Ah, mas esses caras só falam mentira. Mas é o que o mercado olha, e o que o mercado olha é o que vai fazer preço. Então, novamente, tenta fazer a cabeça aqui para o olhar, né, de alguém que está ali tentando entender o que vai acontecer com os mercados ao longo do ano. Então, o relatório da ONU diz o seguinte: as pressões do custo de vida persistem em muitos países, com a alta dos preços continuando a corroer a renda real, onerando de forma desproporcional as famílias de baixa renda, as comunidades rurais e as mulheres. A expansão econômica em 2025, que foi um ano de expansão econômica, acima do esperado, a gente já vai ver, foi acompanhada de emissões recordes de carbono e de crescentes pressões ambientais, evidenciando a permanência de padrões de crescimento intensivos em carbono. Eventos extremos relacionados ao clima estão se tornando cada vez mais frequentes e severos, interrompendo a produção agrícola, elevando o preço dos alimentos e adicionando pressões fiscais associadas à resposta a desastres e à reconstrução. Então é isso aqui. É o mundo, é o planeta ali sofrendo, né? Mesmo num ano de crescimento maior, um sofrimento do planeta que é um sofrimento cada vez maior. Vamos ver como é que em 2025 foram as previsões do mercado e as nossas. A gente sempre começa assim para poder ter a honestidade intelectual daquilo que a gente faz. Então isso aqui é o relatório Focus em 17 de janeiro do ano passado. Então isso aqui era o que a Faria Lima estava prevendo. A Faria Lima estava prevendo no dia 17 de janeiro, por isso hoje era 17 de janeiro, estava prevendo que a inflação do ano inteiro ia ser 5,08%, que o PIB ia crescer 2,04%, que o câmbio ia estar no final do ano a 6% e que a Selic ia terminar o ano em 15%. Vamos ver se a Faria Lima acertou? O câmbio, que estava em 6,06 nesse dia, eles previam que ia terminar o ano em 6. Terminou o ano em 5,47 e aqui, enquanto a gente está falando, está ali um pouco abaixo de 5,20, ou seja, foi absolutamente errada a previsão da Faria Lima. A Selic, eles acertaram. Eles disseram que ia ser 15%. E aqui um ponto interessante. Isso mostra o poder que a Faria Lima tem sobre quem formula política monetária no Brasil, o Banco Central. Então, o Banco Central, ele acaba em todos, né, os governos, mandatos, etc., de Banco Central, meio que tentando atender as expectativas da Faria Lima. É como se a Faria Lima, de certa forma, ela estivesse direcionando os juros. Quando você está direcionando uma coisa, você realmente tem mais chance de acertar. Mas veja que curioso, o juro terminou onde a Faria Lima achava. Só que a Faria Lima achava que com o juro a 15, o câmbio ia estar a 6. O câmbio não está a 6. O câmbio está hoje a 5,20 e fechou o ano a 5,47. A Faria Lima achava que com a Selic a 15, o IPCA, a inflação, ia fechar o ano em 5,08. A inflação fechou em 4,26, o menor nível desde 2018. E a Faria Lima achava que o PIB ia crescer 2,04 e o PIB cresceu, a gente ainda não tem o número 100% fechado, mas ele no ano ele vai fechar ali em torno de 2,3%. 2,25% foi a última estimativa que a gente tinha
quando fez isso há poucos dias atrás. E o que nós previmos, nós aqui no mapa da mina? A gente esperava para 2025 para o dólar o seguinte, isso aqui é o dólar ao longo de 2025. Veja que ele começou aqui acima de 6, tá? A gente previa, isso foi o que saiu no mapa da mina do ano passado, eu copiei e colei. A gente escreveu o seguinte, o dólar deve se manter abaixo de 6 a maior parte do ano, sem muito fôlego para mergulhos maiores abaixo de 5,30. Então eu achava que o dólar ia cair, Faria Lima tinha gente dizendo que ia chegar a 7, a gente era um dos únicos que falava que ia cair, e ainda cravou o número, falou, dificilmente vai passar de 5,30, que deve ser um importante piso. Eu aqui coloquei para vocês em destaque tudo que é abaixo de 6, que eu falei que ia se manter abaixo de 6 o ano inteiro, exatamente o que aconteceu, e aqui o nível de 5,30, que eu falei que ele dificilmente passaria de 5,30. Então, como nunca tinha acontecido até hoje, a gente acertou no centro do alvo. É muito difícil isso aqui, tem até um pouco de sorte aqui, mas a gente acertou absolutamente exatamente o que aconteceu. O que a gente esperava para a Bolsa? Isso aqui é também uma figura do ano passado do mapa da mina. Eu disse que tinha um canal de alta, esse intervalo de alta, e a gente dizia o seguinte, que a Bolsa ia ter um ano positivo, impulsionado pela valorização das empresas brasileiras que não estava refletida nos preços, e a gente dizia que, esse pedaço é importante, atenção para uma eventual inversão significativa da curva de juros. O que acontece? A curva de juros estava plana. E eu falei que se a curva de juros invertesse, ou seja, os prazos mais longos ficassem mais baixos que os mais curtos, a Bolsa poderia subir. E aí a gente ainda escreve o seguinte, fazendo o Bovespa testar novas máximas históricas. Vamos ver o que aconteceu? Pegando exatamente o mesmo canal aqui, ó. Isso aqui era como estava a curva de juros. Veja, ela subia e estava plana. Olha como é que ficou a curva de juros ao longo do ano, exatamente invertida. Ela passou a cair. Então, as taxas mais longas, mais baixas que as mais altas. Exatamente como a gente falou. E o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa pegou no ano de 2026, isso aqui é o ano de 2026, seguiu exatamente naquele canal, rompeu esse canal aqui e, ao romper esse canal, fez máxima histórica. Mais um que a gente acertou absolutamente tudo que a gente falou, tanto da Bolsa quanto dos juros. E para os outros mercados, eu vou passar aqui rapidamente, isso aqui também é um copy-paste do slide do ano passado. A gente falou que os multimercados, depois de vários anos sofríveis, iam ter um ano bom. Falou que os fundos imobiliários teriam um ano difícil e que no segundo semestre poderiam ter um ano melhor. A gente falou que os ativos ligados à tecnologia teriam um ano de extrema volatilidade e que deveria ser um ano de recorde de golpes digitais por causa das novas tecnologias de IA. Então eu trouxe aqui as matérias, né? Então tá aqui as matérias. Multimercados voltam a brilhar com ganhos de até 45%, acertamos na crava. Os fundos imobiliários foi o único que a gente não acertou 100% na crava. Porque eles tiveram um ano, dependendo do tipo de fundo imobiliário, você tem fundo logístico, fundo ali de imóveis residenciais, tem um monte de tipo. Alguns tiveram um ano muito ruim, mas no geral eles tiveram um ano positivo, tá? Então, aqui está escrito o seguinte, ó, depois de um 2024 difícil, quando o IFIX fechou o ano com queda acumulada, em 2025 eles tiveram um ano de recuperação, embora de forma desigual entre os ativos. Ali, das ações de tecnologia, acertamos na crava. Technology Assets, eu já vou traduzir aqui para vocês. Os ativos de tecnologia experimentaram um ano de extrema volatilidade de 2025, caracterizado pelos grandes movimentos de mercado relacionados às empresas de IA e etc. E a gente falou do ano recorde de golpes digitais. Brasil bate recorde de golpes digitais, enquanto o roubo de celular apresenta queda. Então foi um ano assim absolutamente mágico para a gente. E eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém faz. Tá? Isso aqui eu peguei o print semana passada, o print dos meus investimentos estão todos no Banco do Brasil, isso aqui é a minha carteira pessoal. Então, está dizendo o seguinte, aqui ó, de 1º de janeiro de 2025 a 29 de dezembro de 2025. Isso aqui é a rentabilidade da minha carteira. Não sei se vocês conseguem ver, tem uma linha amarela embaixo, que é a variação do CDI. O CDI é uma taxa muito parecida com aquela taxa que o Banco Central
define, é a taxa livre de juros no Brasil. É onde você pode investir com liquidez diária ali, sem correr muito risco. É um investimento que está disposto para todo mundo com pouco risco. O objetivo é sempre estar acima do CDI. Veja que como eu gosto de investir o meu dinheiro, todos os meses, como eu acertei o cenário, né, eu coloquei isso em prática. Então, enquanto o CDI rendeu 14%, está aqui, ó, 14,31%, a minha carteira pessoal rendeu 17,40%. E por que eu trouxe isso para mostrar para vocês? Primeiro, novamente, por causa da honestidade intelectual que tem que existir, mas segundo, para mostrar que assim, eu não invisto meu dinheiro para ganhar 50% no ano, aí no outro perder 70%, no outro ganhar 80%. Não é assim que você deve investir o seu dinheiro. O seu dinheiro você deve investir para ter consistência. Veja que não tem nenhum mês negativo aqui. Eu vou crescendo mais do que o mercado, mas com consistência. E é isso que eu tento buscar para vocês. Dar segurança, consistência e algo que você possa replicar. Então, é muito importante, porque quando vocês olharem na internet a turma falando para vocês, investe aqui, vai ganhar não sei quanto, foge. Isso não faz ninguém rico, pelo contrário, faz um monte de gente pobre. Você vê, acertando tudo, é isso aí, é você conseguir render 17%, 17,5% em um ano, é muita rentabilidade, né? Mas não é as maluquices que vocês imaginam. Vamos agora para o momento que vários de vocês estão aqui assim ansiosos para poder ouvir as previsões que eu tenho para esse ano. Lembrando que logo depois das previsões vai ser um dos momentos mais incríveis. Primeiro eu vou falar para vocês das novidades que essa nossa comunidade Investidor Mestre tem, e são novidades bombásticas, e hoje todos vocês vão se sentir assim, quase que empurrados para entrar, porque assim, vai ser maravilhoso, e a gente vai fazer demonstrações ao vivo do que a gente tem de novidade, vocês nunca viram isso, então mais uma revolução que a gente está trazendo para vocês, e a gente vai, com a Débora, tirar as dúvidas de vocês, né? Então, fiquem aqui. Ainda tem mais uma coisa importante. Aqui, quando a gente começar ali o papo com a Débora e não sei o quê, eu vou mandar para todo mundo que ficar com a gente o link para vocês poderem baixar a apresentação inteira, gratuitamente, para vocês poderem estudar quantas vezes vocês quiserem essa apresentação. De graça para todos vocês. Ninguém faz isso que a gente faz aqui para vocês. Vamos às previsões de 2026. Quais são as questões chaves que a gente tem que fazer antes de fazer as previsões? E é muito importante vocês acompanharem tudo isso comigo para poderem acompanhar a linha do meu raciocínio e poderem chegar às conclusões de vocês também. Poucas vezes na história recente, tantos riscos com enorme potencial disruptivo estiveram presentes ao mesmo tempo. Quais são esses riscos? Primeiro, uma real possibilidade de uma escalada nuclear de conflitos geopolíticos, como a gente viu ali na questão do relógio do juízo final. A catástrofe climática cada vez mostrando uma cara mais assustadora para a gente. E a gente viu esse começo de ano, assim, uma situação que parecia há pouco tempo atrás de filme de ficção no Canadá, nos Estados Unidos, em lugares na Europa, e isso pode, em algum momento, assim, chegar no nível que a gente não vai acreditar no que está vendo e ter um impacto econômico enorme. A guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do planeta, que está longe de estar resolvida. O risco de estouro da bolha dos ativos de tecnologia, que foi o que a gente debateu aqui. Isso aqui são riscos que estão presentes. O risco de disrupção tecnológica podendo afetar as maiores empresas do planeta e o mercado de criptoativos. O que eu quero dizer? Você pode, de repente, nessas várias pesquisas que estão acontecendo, encontrar um modelo de inteligência artificial que usa uma lógica completamente diferente da lógica da OpenAI e dessas outras empresas. E se isso surge, você tem uma coisa que é disruptiva mesmo. Você pode ter empresas gigantes passando do dia para a noite a valer nada, entendeu? Com tecnologia é assim, ainda mais com tanta coisa nova surgindo e num estágio ainda incipiente. Isso é um risco muito grande. Riscos eleitorais no Brasil e nos Estados Unidos.
e claramente para mim o maior risco que a gente tem no Brasil é você ter uma vitória do Lula com a extrema-direita dominando o Senado. Isso é o pior cenário para as nossas vidas, eu acho, mas para os mercados também, né? E para mim, tudo isso faz com que, em algum momento, esse é o cenário provável para mim, é muito importante isso que eu estou falando aqui, tá? Eu acho que em algum momento, e aí eu vou falar no intervalo, e vocês já vão entender por quê, dentro de um intervalo de 3 anos, ou seja, de agora até 26, 27, 28, eu acho que a gente vai viver um momento de crise muito aguda, como a gente nunca viveu antes. A gente vai ter um momento de disrupção mesmo, um momento de grande precificação de preço e com um potencial de destruição enorme. Dito isso, e olha que eu pensei tanto analisando esses dados todos, eu estou muito convicto que nos próximos 3 anos a gente vai ter um evento de disrupção gigantesco. É muito risco pesando e muito risco muito grande para não acontecer uma coisa muito severa com o planeta e com a economia do mundo. Mas eu não apostaria que isso vai acontecer ainda em 2026. Então, paradoxalmente, eu acho que a chance disso acontecer nesse ano ainda é pequena. E por que eu acho que as chances disso acontecer esse ano são pequenas ainda? Por quê? Primeiro, o ciclo dessa revolução de IA realmente parece ainda estar no começo. Mesmo com os preços esticados, as coisas, cada semana esse cenário muda completamente e surge um mundo de novas possibilidades de aplicações. Então a gente está muito no começo dessa questão das novidades e das descobertas de IA para estourar essa bolha, na minha opinião. Tá? Então ainda tem muita história para ser vendida para as pessoas como promessa. Segundo, como teve já um choque de tarifas de Trump gigantesco e o mercado se encontrou ali e conseguiu se virar e a economia não colapsou, isso serve meio que como uma vacina. As pessoas ficam com menos medo dessa guerra comercial. Então isso vacina e vacinou um pouco o mercado. A escalada dos conflitos em curso, como a gente falou, é o risco de ter uma catástrofe atômica, né? Então a gente chegou no nível tão esticado, a Rússia envolvida, um dos países do mundo, um dos 2 países do mundo que tem maior capacidade militar e atômica, os Estados Unidos provocando vários países, os Estados Unidos provocando a China o tempo inteiro, o negócio chegou num nível tão alto que acima disso é uma tragédia para o planeta inteiro, né? Todo mundo perde muito. Então, nesse nível, eu acho que escalar muito acima disso é algo que todo mundo vai evitar a todo custo. Pode acontecer e é um risco, mas eu não acho que vai acontecer agora. No caso do Brasil, olha que curioso. Eu acho que tanto Lula vencendo a eleição, que é disparado mais provável hoje, né, como alguém da oposição apoiado pela Faria Lima, os dois o mercado provavelmente vai ver como positivo. O Lula como uma continuidade de um país que cresceu mais do que esperado, apesar da Faria Lima não engolir ali o Lula de jeito nenhum, mas são nos governos dele que a Faria Lima mais ganhou dinheiro porque a economia mais cresceu e etc. Só que se o cara da Faria Lima ganha, eles vão fazer uma aposta grande também. Por isso que o pior cenário para o Brasil é o seguinte, a vitória de Lula com a extrema-direita dominando o Senado. Aí eu acho que a gente pode ter uma questão grave no Brasil. Então, qual é a minha aposta para a Bolsa? Lembrando que a Bolsa hoje está a 184 mil pontos já. Com provável início do ciclo de queda de juros, que ele está próximo a começar, né? Até porque a inflação ela veio dentro do que era esperado, abaixo das expectativas. A gente, enfim, está ali nos relatórios que eu mostrei do Banco Central, está mostrando desaceleração em vários setores. A questão do emprego também está arrefecendo, então você tem todas as condições, o dólar mais fraco no mundo, para poder começar a cair juros. Isso deve estar acontecendo no curtíssimo prazo. Então, com provável início do ciclo de queda de juros, novos estímulos fiscais, até porque é ano eleitoral, e aumento
dos gastos públicos, né, que são típicos de períodos eleitorais, a Bolsa ela deve continuar tendo essa sustentação ao longo do ano. Mas os níveis atuais, eles já reprecificaram muito, tudo isso que eu estou falando, eles já estão muito nos preços atuais. Então a gente já está, dos níveis da pandemia, em reais, não estou nem falando em dólar agora, a gente já teve 200% de alta. Ou seja, a gente já teve a Bolsa multiplicando por 3, que isso quer dizer 200% de alta. Então, o que eu espero para o Ibovespa? Eu espero ele completar esse ciclo de alta que ele está tendo agora, que está em 184 mil pontos. Eu acho que esse ciclo, ele segue, né? Nunca segue em linha reta, ali e termina entre 200 e 220 mil pontos. E depois disso, ele tende a corrigir e passar o ano mais lateral, ou seja, mais acumulando perto desses níveis. Se ele começar a cair, tecnicamente, como ele subiu muito rápido, o suporte gráfico que você tem é ali perto dos 150 mil pontos. Mas eu acho que ele, ali 148 mil para ser exato, eu acho que ele sequer chega lá. Por que eu acho aqui os 220 mil pontos? É muito difícil você tentar encontrar um nível onde o mercado pode chegar se ele está em território desconhecido, onde você nunca viu. Então, como é que a gente faz para encontrar um nível em um território desconhecido? Eu dou um curso, uma aula exatamente sobre isso, lá no curso Investidor Mestre. A gente faz projeções. Então, aqui, pegando a alta, que começa ali no final da pandemia, isso aqui é o ponto mais baixo da pandemia, e vendo esse movimento que o mercado teve até aqui, fazendo umas projeções, isso aqui são projeções de Fibonacci, para você ter, você poderia fazer um canal de alta também, tem várias coisas que você poderia fazer, mas essa projeção de Fibonacci traz aqui para o nível relevante de 220 mil pontos. Esse, para mim, esses 220 mil pontos, e aqui entre 200 e 220 mil, é o nível que o mercado deve completar esse ciclo e depois deve passar a maior parte do ano aqui. Tá? Aqui os 150 mil pontos, que é onde ele começa essa última esticada, que é exatamente onde seria, para mim, o suporte mais relevante. Minha aposta para o câmbio, e vai ser um pouco diferente do que vocês estão vendo aí as pessoas do mercado falarem. Até essa semana, que é aquela história, semana boa, todo mundo acha que o dólar vai vir para 4, para 3, todo mundo acha que a melhora nunca mais acaba. Quando começa a piorar é a mesma coisa. O que eu acho? Mesmo com a tendência de enfraquecimento do dólar frente às outras moedas, o movimento de valorização do real, ele deve ter dificuldade de ir muito além dos níveis atuais. Por quê? Você tem os seguintes motivos. Primeiro, a gente deve começar um ciclo de queda de juros. Quando os juros caem no Brasil, ele fica menos interessante para o investidor de fora botar dinheiro no Brasil. Então, um dos motivos do real ter se valorizado mais que as outras moedas foi que a gente manteve uma taxa de juros mais alta que o resto do mundo. Então, custou muito dinheiro para o Brasil manter esse real valorizado mais do que as outras moedas. Tem um custo fazer isso, né? Segunda coisa, o dólar, nesse mundo cheio de conflitos, crises e não sei o quê, ela é a primeira variável de ajuste. E como tem muito risco pesando sobre o mercado, eu acho difícil também esse dólar cair demais. Em ano de eleição, a gente vai ver o investidor estrangeiro arisco em relação ao que está acontecendo no Brasil, e o fator estrutural, né, é a questão do déficit nas transações correntes, e isso estruturalmente joga contra a valorização do real. O que eu espero para o real? Eu espero um dólar na maior parte do ano entre 4,85 e 5,60, e atenção, eu vou mostrar para vocês, para a tendência que o dólar está tendo nessa queda. Se ele romper essa tendência, muda a dinâmica do dólar. Então está aqui. O dólar, essa queda que está vindo desde do meio do ano passado, julho aqui, junho, julho, até agora. Está vendo que você tem uma tendência clara de queda aqui. Se você romper esta tendência, essa linha de cima aqui, se você entrar nessa faixa, eu acho que você interrompe essa tendência de queda do dólar. E aí, num primeiro momento, ele começa a acumular nessa faixa, que é a faixa que eu destaquei ali, entre 5,60 e 4,85, e deve continuar aí a maior parte do ano.
Então, a tendência a gente respeita, ele está numa tendência de queda, o nível mais forte é o 4,85, mas fiquem muito atentos se ele romper aqui para cima, tá? Vamos agora para o próximo, para os juros, né? O que eu acho nos juros? A curva, que hoje vocês viram que está invertida, ela deve voltar a ficar flat. E por que ela deve voltar a ficar, quer dizer, ficar plana, como a gente tinha visto no começo da apresentação? Porque a parte curtíssima deve cair matematicamente, porque o Banco Central deve começar a cair juros. Mas a parte mais longa, ela deve ainda ficar pressionada, porque a gente tem, na minha opinião, um real que não vai continuar caindo muito a partir daqui, essa é uma opinião pessoal minha, tá? E a gente tem a questão também de ano eleitoral e de todos esses outros riscos. Então, eu acho que a gente deve voltar a ter uma curva mais flat, como a gente tinha no ano anterior. Eu acho que tem espaço para ganhos ainda nos níveis atuais, nos títulos, seja os pré-fixados ou os títulos indexados à inflação, com vencimento ali perto entre 2030 e 2035. Então, eu peguei o exemplo aqui dos títulos do Tesouro Direto, isso 2 dias atrás. Então, por exemplo, o Tesouro pré-fixado 2032, ele está uma taxa em torno de 13,5%. Eu acho, isso hoje parece um investimento onde tem espaço para essa taxa diminuir. Quando ela diminui e você está aplicado, você ganha dinheiro. E o Tesouro 2029, ele está pagando acima da inflação quase 8% de juro real. Isso eu acho também que é não que vá fechar muito, mas eu acho que é um investimento que tem um retorno grande e que tem uma boa defesa. O que eu espero para os outros mercados, rapidamente? Primeiro, o ouro deve se manter suportado ao longo do ano, né, porque você continua com um risco muito grande no cenário e os países recompondo as suas reservas, trocando dólar por ouro. Os multimercados, eles tiveram já em janeiro, por causa dessa super alta da Bolsa e queda do dólar e o mercado estava mais positivo, tiveram um começo positivo. O final do ano acho que vai ser muito mais difícil do que foi o começo para eles. Então eu espero que eles fechem um ano parecido com o que fecharam no passado. Ou seja, com uma performance em geral melhor do que o CDI, mas acho que de agora em diante, ou seja, com a Bolsa ali acima dos 200 mil pontos, o prêmio disponível para esses fundos vai diminuir muito e eu acho que vai ficar mais difícil para eles, apesar de achar que fecha um ano positivo. Mercado imobiliário, a gente deve começar com um ano ainda forte, principalmente começando esse movimento de queda de juros, mas, de novo, muitas questões específicas, por exemplo, esse escândalo do Banco Master. Escândalos desse tipo já está afetando, ali surgiu na história o Tanuri. Uma coisa que eu esqueci até de falar no começo, eu, por exemplo, eu falei que meus investimentos pessoais foram super bem. Tem um investimento que eu fiz no ano anterior, eu comprei um imóvel da construtora Gafisa, que é a construtora do Tanuri. Foi meu pior investimento dos últimos tempos. Né? Era para ter ficado pronto em janeiro do ano passado, não ficou pronto até hoje, sabe-se lá quando vai ficar pronto. É um caos para todo mundo que comprou. Então, assim, essa questão do imobiliário, você pode ter algumas construtoras, você pode ter algumas empresas passando por momentos super difíceis. Então, se for para investir no imobiliário, busquem fundos mais diversificados e tentem concentrar menos nas empresas, né? Eu comprei um apartamento, então eu tenho um investimento imobiliário, só que quando você compra um apartamento, você concentra tudo, né? Tive ali a falta de sorte de comprar de uma empresa que realmente está um caco, né? Que é essa empresa, a Gafisa, mas para mostrar para vocês, eu gosto de falar das coisas que eu faço que dão errado, sabe? Para vocês verem que não tem essa de vender só o sucesso e que ganha um monte de dinheiro. Não, a gente acerta e erra e é por isso que a gente vai aprendendo. E nos criptoativos, apesar de eu achar que a gente vai ter de novo um ano de muita volatilidade, e apesar de eu achar que em algum momento vai ser aqui o maior banho de sangue, eu ainda acho que 2026 não é esse ano. Não acho. Eu acho um ano ruim de apostar contra. É possível até que eles voltem a fazer novas máximas, principalmente com o Trump fazendo esses estímulos todos, né, para esse mercado. É um mercado onde ele, na física, a família dele ganha muito dinheiro, e ele opera muito assim. Então, é o que ele deve fazer.
E o que eu vou fazer? Isso é novidade. E agora eu acho que eu vou surpreender vocês todos. Pô, se o Eduardo acha que a Bolsa vai estar sustentada, se o Eduardo acha que esse ainda é um ano positivo, o que eu vou fazer com os meus investimentos? Eu não vou investir nessas coisas. Sabe o que eu vou fazer? Apesar de acreditar que as chances são maiores de uma valorização dos ativos de risco ao longo de 2026, o custo de fazer isso está muito caro. Porque você tem um investimento sem risco nenhum, com liquidez diária a 15% ao ano, que deve cair com a queda da taxa de juros, mas é assim, com uma inflação de 4% e com um retorno de 15%, sem correr risco, num ano com tanta coisa que pode acontecer, eu poderia estar ganhando mais. Mas eu não vou pegar e fazer essas apostas agora, porque eu não acho um bom momento de fazer isso agora. Tenho um dinheiro grande para ganhar sem correr o risco. Então, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou adotar uma estratégia de carrego. Carrego significa você aplicar nos juros da economia com muita liquidez, ou seja, um dinheiro que eu posso resgatar qualquer dia se eu quiser, porque eu vou deixar 60% dos meus investimentos nisso aqui, na taxa de juros, que é ali a Selic, né, com liquidez diária. E de 20% até 30% eu vou querer estar aplicado nos títulos pré-fixados e indexados à inflação. Eu já tenho mais ou menos 20% aplicado nesses títulos, mais ou menos naqueles anos que eu falei para vocês, entre 2030 e 2035. Só que eu acho que, como é um ano que vai ter susto, com certeza vai ter susto, você pode operar mais estrategicamente. Então você fica ganhando o dinheiro grande, que é a taxa de juros, sem correr risco nenhum, e no momento e sem pressa, porque no momento com tanto risco, os problemas acontecem. E no momento do soluço, no momento que as pessoas estão meio que desesperadas, no momento que as pessoas que acreditaram que nunca mais as coisas iam dar errado e entraram no pior momento, no momento que tiver todo mundo desesperado saindo ali, você com calma, com liquidez, etc., você vai e entra estrategicamente na hora certa. E no meu caso específico, a gente está num momento de enorme expansão da nossa empresa. E a empresa precisa muito do meu aporte pessoal aqui, né, e do meu sócio para esse momento de expansão. Então eu também tenho, e cada um de vocês tem uma situação diferente, e a gente ajuda vocês a analisar isso no Investidor Mestre, eu tenho que viver isso aqui. Resumindo, eu vou ter liquidez, carrego na taxa de juros altíssima que está se pagando no Brasil, né, que é um problemaço para o país, mas enfim, é um investimento que todos vocês têm à disposição, e vou ter alocações estratégicas em eventuais eventos de volatilidade nos sustos do mercado. Então, eu gosto de operar com consistência para estar sempre botando fermento no meu patrimônio, ao invés de fazer apostas malucas querendo ficar rico da noite para o dia, porque essa é a fórmula de ficar pobre da noite para o dia. E vocês? Qual vai ser a melhor maneira de vocês estarem preparados ao longo do ano? É agora que eu vou fazer o convite para vocês fazerem parte da nossa comunidade, que hoje é assim, é o dia de conhecer a novidade que a gente preparou para vocês. E daqui a pouquinho a gente vai ver na prática, tirando as dúvidas do Mapa da Mina hoje, com a Débora Maganha, usando as ferramentas que a gente agora vai ter à disposição para todos vocês, que é o Investidor Mestre. O Investidor Mestre, que é essa comunidade que a gente tem, com mais de 70 mil alunos, e hoje vai crescer muito, porque a gente preparou um negócio para todo mundo que está aqui nos assistindo poder entrar. Ela é 100% independente, não é patrocinada por banco, não vende produto financeiro. Então a gente aqui, por exemplo, no ano passado a gente acertou tudo que a gente previu. Todas as pessoas que fizeram parte do Investidor Mestre puderam se aproveitar dessas instruções para ter um ano assim muito bom nos investimentos delas. Porque a gente está o tempo inteiro do lado de vocês. Toda semana junto com vocês. Vocês vão ver como é que é esse nosso acompanhamento. Essa comunidade, esses cursos, esse acompanhamento que a gente dá pessoal para vocês, ele é para vocês que querem aprender sobre investimento e finanças, para nunca mais cair nas armadilhas dos bancos e dos assessores, para vocês que querem construir uma reserva de emergência, e agora tem até ferramenta para você calcular tudo direitinho que você tem que fazer, vocês que querem criar um plano de aposentadoria, vocês que nunca investiram e querem começar a investir R$50 por mês, R$60 por mês,
e a gente vai mostrar para vocês como é que vocês fazem. E para vocês, ou que estão endividados, ou que querem proteger um patrimônio que vocês têm muito medo de perder, para vocês que querem reorganizar ou organizar a vida de vocês. E hoje a gente tem uma novidade absolutamente incrível. O Investidor Mestre mudou de nível e virou o Investidor Mestre 3.0. Que é um curso que vai do básico para quem não sabe nada. Ah, eu tenho 80 anos, não sei nada, mas eu queria começar. Você vai entender. Eu tenho 14, meu pai queria me dar isso de presente para eu, poxa, crescer com essa educação financeira que a gente não dá aqui no Brasil e chama educação financeira desses papos furados de coach. Eu quero aprender direito. Serve para você também. A gente tem agora dividido nos pilares, os fundamentos. Então, educação financeira, economia comportamental, gestão de risco, etc. E aí, depois que você passa por isso, se você quiser, os conceitos mais avançados. O Tesouro Direto, como investir em ação, escolher fundos de investimento, saber fazer análise de investimento, técnica, fundamentalista, gráfica. E no final, a gente tem aqui também, isso é muito legal novo, uma parte prática de aperfeiçoamento. A gente aprende como é que faz para fazer o planejamento de estratégias financeiras, como é que faz para pegar as planilhas para poder organizar isso tudo. É muito, muito, muito especial o que a gente criou para vocês. Aqui eu trouxe para vocês as aulas que são o destaque do Investidor Mestre. Então, como escolher uma corretora de valores, investindo no Tesouro Direto. São, assim, muitas aulas, mas eu estou trazendo as que mais fazem sucesso. Comprando e vendendo ações no home broker, aprendendo a fazer o seu imposto de renda ali para não ter que depender de ninguém, saber identificar e escolher fundos de investimentos, e essa aqui, renegociar e negociar as dívidas que você tem. Tem um pedaço enorme do curso só para te ajudar a resolver a questão do seu endividamento pessoal. Primeira mega novidade, e a gente vai mostrar para vocês funcionando aqui. A gente pegou todo o conhecimento, estamos falando de mais de 800 horas de conhecimento de aula que a gente tem dentro do Investidor Mestre, centenas e centenas e centenas de relatórios, apostilas, e colocamos isso para criar com o que existe mais moderno no planeta, juntando várias tecnologias de inteligência artificial para criar a Mestra IA, a inteligência artificial mestra, que é um tutor, uma tutora, no caso, que vai ensinar vocês tudo o que vocês tiverem de dúvida de finanças, dizendo exatamente onde é que você tem que ir, o que você tem que estudar, como você tem que se organizar. Vocês vão ver funcionando que vocês não vão acreditar. De graça para todo mundo que é do Investidor Mestre. Vocês vão poder usar o quanto vocês quiserem isso, o dia inteiro, para todas as suas decisões. O gerente do banco vai falar uma coisa, você vai entrar aqui e vai ver se o que ele está falando faz sentido. Simulador de aposentadoria, vou mostrar para vocês também. Vocês vão poder organizar. Eu estou falando aposentadoria, mas você pode usar, por exemplo, para pagar o colégio dos filhos de vocês, para criar uma coisa, para comprar o seu imóvel lá na frente. Dá para você usar isso aqui para tudo isso. E vocês vão ver como é fácil vocês poderem usar. Novidade do 3.0. Vocês recebem relatórios diários e exclusivos para todos os membros da comunidade. Só relatório desse custa R$500 por mês em qualquer uma dessas casas, que erra tudo, né? Os caras erraram 95% das previsões. Só os relatórios custam, tem alguns que custam R$1.000 por mês. Aqui você ganha esses relatórios todos, que tem desde todo dia de manhã um áudio com o que está acontecendo, as notícias, etc., até a economia explicada de uma maneira para todo mundo poder entender, as empresas, o que estão acontecendo, o que está acontecendo no legislativo, os gráficos, tudo isso com os maiores especialistas de mercado. Toda semana, ao vivo, um encontro com a Débora Maganha. Para vocês poderem aqui com a Débora Maganha tirar as dúvidas que vocês quiserem, ao vivo. E não é assim, uma vez por mês, toda semana, toda terça às 8 horas da noite. E depois fica gravado para vocês poderem acessar. Uma economista do nível da Débora, disponível para vocês. Nenhum banco oferece isso. E de 15 em 15 dias, tira dúvidas com o Yuri, que é um dos melhores planejadores financeiros do Brasil, para vocês organizarem suas finanças pessoais, o orçamento doméstico e poderem equilibrar a vida financeira. Novidade que a gente tem agora também. A gente vai ter as notícias econômicas explicadas com um vídeo para vocês.
Então, as notícias que são os destaques na mídia, a gente vai pegar e explicar o que é, por que isso afeta, por que não afeta. Ou seja, você vai ter alguém te dando a mão nessas notícias econômicas e te explicando de uma maneira muito fácil e simples para você poder entender também. Imersões ao vivo. Cada mês, fevereiro, abril, maio, julho, setembro, novembro, assim, para quem quiser participar, um período maior, né, algumas horas mergulhando num assunto para aprender. Primeiro, dia 10 de fevereiro, um dia antes do meu aniversário, hein? Lembra aí, dia 11 é meu aniversário, pô, dá parabéns na rede lá, hein? Tô brincando. Aqui, ó, vocês aprenderem a como renegociar as dívidas de vocês. Então, uma imersão para poder estudar essa questão das dívidas. Em abril, a questão do imposto de renda, até por causa da época do ano que você tem ali. Em maio, a questão da aposentadoria. Em julho, uma imersão dessa, vocês sabem, é só ver. Quanto custa uma imersão com a empresa de investimento, não sei o quê? É 3, 5 mil reais. Aqui é o seguinte, está tudo dentro da comunidade para vocês poderem estudar. Além disso, nas eleições de 2026, a partir de junho, quinzenalmente, uma live para a gente debater o que está acontecendo, as tendências da eleição, só para o pessoal do Investidor Mestre, as tendências da eleição, o que saiu nas pesquisas, o que é o mais provável acontecer, quais os impactos que isso pode ter em mercado. E a gente aqui, a revista Liberta, junto com o Investidor Mestre, vai rodar pesquisas eleitorais esse ano e quem for do Investidor Mestre vai receber em primeira mão, antes de ser divulgado, etc., essas pesquisas eleitorais aqui. Para fazer parte do Investidor Mestre, assim, é um valor simbólico. E aqui uma coisa importante. É o mesmo valor desde 2018. Além de ser simbólico, o negócio custa, sem brincadeira, literal, você e uma pessoa vão comer um sanduíche e tomar ali um refresco. É isso que custa por mês para ter tudo isso. Só que é o seguinte, nunca subiu de preço. Desde 2018 até hoje, nunca subiu de preço. Esse ano, provavelmente, a gente vai ter que subir de preço. Tá? Mas hoje, não é o mesmo preço de 2018. 2018 tinha 6 horas de curso, né? Hoje você tem mais de 800 horas para poder escolher, obviamente. O curso básico são poucas horas para você rapidinho aprender tudo que precisa, divertido e etc. Se você for fazer uma faculdade, olha uma mensalidade de uma faculdade de economia. Um mês, tá? Um mês só. FGV, R$ 9.200 por mês. INSPER, quase R$ 8.000 por mês. Bela Vista, 7.200. IBMEC, quase 7. FGV também, 6.500, quase R$ 7.000 por mês. Em um mês, você não vai aprender assim, não é brincadeira não, nem 1% do que a gente tem aqui para te ensinar. E não estou querendo tirar de jeito nenhum o valor da academia, é importantíssimo, mas aqui é um negócio muito mais prático, muito mais assim acessível, muito mais democrático, todo mundo pode aprender e com os melhores profissionais do Brasil. Só que em vez de pagar esses valores aqui malucos por mês, aqui é um valor simbólico. No ICL, com esse valor simbólico, vocês podem ter tudo isso que a gente mostrou para vocês e ainda ter um presente especial para quem entrar no plano anual hoje. Qual o presente? Quem entrar no plano anual vai ter todos os relatórios, vai ter tudo que a gente mostrou aqui, o negócio das eleições, os encontros semanais, todos os cursos, tudo, e ainda vai ganhar o meu livro É Só um Jogo, que é um livro sobre um romance sobre inteligência artificial, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, que estava em primeiro lugar na lista de mais vendidos do Brasil, segundo lugar, para ser justo, da lista de mais vendidos do Brasil. Vocês ganham de presente esse livro aqui e custa R$ 97 por mês. Só que agora é a novidade de hoje. Toda vez que a gente lança o Investidor Mestre, um novo, né? Então teve o 1.0, teve o 2.0 e agora tem o 3.0, olha a bomba que eu tenho para vocês. Vocês vão poder ter aqui o nosso assistente, o nosso tutor de inteligência artificial, que consulta as mais de 800 horas e te ensina o que você quiser, moldado para você. Você quer o seguinte, eu quero aprender em 15 minutos o que são ações preferenciais. Ele vai criar para você, em 15 minutos, um programa do que você tem que aprender. Exatamente qual vídeo você tem que assistir. Não existe isso no mercado. Não existe.
com os melhores profissionais. Você vai ter acesso ao assistente pessoal, a todos os relatórios. Você vai ter acesso aos simuladores, às planilhas que a gente tem. Você vai ter acesso a tudo isso hoje. Só que é o seguinte, como é o 3.0, uma condição que é única e imperdível, inédita, porque agora você vai poder ter para sempre. Para sempre. Se você, só até o final da aula, se você quiser para sempre ter acesso ao investidor mestre, olha o que a gente preparou. E ganhar um monte de presente. Quais os presentes? É dia de festa. Esse investidor mestre, vocês vão ver funcionando. É inacreditável a tecnologia. Então, é para comemorar muito. E vocês vão ganhar os presentes. Ó. Vai ganhar o livro. Além do livro, vai ganhar a trilogia de livros. Os 3 já tiveram em primeiro lugar entre os mais vendidos do Brasil, com uma capa de edição de colecionador, que é um box dos meus livros Desvendando o Capitalismo, que é Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal, o que os donos do poder não querem que você saiba, e Desigualdade, Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. Os 3, cada um já vendeu mais de 100 mil cópias, cada um desses 3 livros. Vocês ganham os 3 dentro do box comemorativo dessa edição especial. Então já são 4 livros que vocês ganham. Além disso, vocês ganham essa, igual aquela Stanley lá, que custa, sei lá, 150, 200 reais, vocês ganham aqui o copo térmico, aquele de, melhor qualidade que tem, nível Stanley mesmo, do investidor mestre, aqui 3.0, né, com a assinatura aqui do professor de vocês. E, além disso, vocês ganham um curso que a gente tem de filosofia de vida do Eduardo Marinho. E é tão... Por que a gente está fazendo? Isso é um curso inteiro. O preço desse curso, acho que são R$800 esse curso. Mas a gente dá de presente para vocês, que é aquele lance da gente nunca deixar de ter essa visão mais ampla de mundo, de não perder a nossa humanidade, mesmo quando a gente está aqui estudando investimentos. Vocês vão ter acesso a tudo isso para sempre, pagando R$146 só durante um ano. Não existe isso. Não existe isso. E é só hoje. Os presentes todos. Aqui, ó o copinho. Melhor que o da Stanley, porque é mais bonito. O copinho. Vocês ganham 4 livros. O box de edição comemorativa. O curso do Eduardo Marinho. E todo o investidor mestre para sempre. Para sempre. Quer dizer o seguinte, no ano que vem inteiro, você vai poder participar de todas as aulas, vai receber todos os relatórios, vai acessar todas as planilhas, tudo que a gente acrescentar no investidor mestre você vai poder ter. O que você vai pagar no ano que vem? 0. Em 2028, 0. Em 2029, 0. Enquanto existir investidor mestre, você nunca mais vai ter que pagar nada, pagando só menos de R$50 a mais por mês. R$146, 12 vezes. Você paga o ano inteiro dá menos de 1/3 de um mês da mais barata que a gente viu aqui, da Faculdade de Economia. Não existe no mercado nada parecido com isso. Mas isso aqui só vale hoje, e só vale hoje para comemorar o investidor mestre 3.0. Isso que vocês viram hoje, o mapa da mina, é assim... É uma didática, é um esforço, é um material que não tem XP, não tem BTG, não tem nenhum lugar que vai oferecer. Só que imagina o ano inteiro com relatórios, com ajuda, podendo tirar dúvidas, sem medo, sabe? E, poxa, é tão bonito a gente ter uma comunidade que tem um percentual, mais de 30% das pessoas têm mais de 60 anos de idade. São pessoas que reencontraram o prazer de aprender uma coisa nova, conseguiram reequilibrar a sua vida financeira. E hoje, para vocês poderem ter para sempre, por R$146, só durante um ano, e nunca mais tem que pagar nada, é um jantar que você vai pagar sozinho. Se for com alguém para sair para jantar, vai sair mais caro, né? Uma vez por mês, durante um ano, para sempre ter tudo o que você precisa de finanças e investimentos na casa de vocês. É o que a gente fez e faz para poder causar uma transformação no que as pessoas têm em termos de conhecimento financeiro e de como elas conseguem juntar um patrimônio que faz toda a diferença na vida de vocês. E o mais legal são 15 dias de garantia total. A lei manda dar 7. A gente dá mais do dobro. Sabe por quê?
para você poder entrar hoje, aproveitando essa oportunidade, que é essa oportunidade assim, única mesmo, inédita, nunca demos todos esses presentes e fizemos essa condição vitalícia com todos esses presentes, com todas essas novidades de agente de AI, etc. Mas a gente quer que você teste, quer que você entre, quer que você veja como é bacana usar. Não gostou durante 15 dias? Você tem 100% do seu dinheiro de volta, não fica a taxa do cartão, nada, nada, nada. Mas se você entrar, você vai ver. A última coisa do mundo que você vai querer é sair, porque é uma transformação na vida de vocês por um valor simbólico, muito, 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 muito mais barato do que a turma toda da Faria Lima que erra tudo. Enfim. E uma coisa só que ele te faz mudar nos seus investimentos, a primeira, uma taxa que você pagava que você não tinha que pagar, um fundo que você estava que é o fundo errado, que tem o mesmo fundo que tem uma taxa de administração menor, um investimento que você comprou achando que era um seguro de vida e, na verdade, não era nada de seguro de vida. O investimento que você tinha ali era um negócio que o banco ficava com 80% e a parte que acumulava era pouquinho. Enfim, uma coisa dessa que você faz, a primeira já vai pagar o ano inteiro. E a tua família inteira, a tua família ou a tua empresa inteira vai poder se reeducar e ter diariamente, para sempre, essa plataforma financeira para poder usar. É revolucionário. E, novamente, pode entrar sem medo. Todo mundo que está assistindo pode entrar sem medo. Porque se você não gostar, você tem 15 dias para, assim, sem a menor pressa, você chegar durante esses 15 dias e falar, não gostei, não era o que eu achava. Você tem 100% do seu dinheiro de volta. Mas eu acho que você vai ficar tão encantado, que você vai querer participar. E eu vou chamar aqui para a gente tirar as dúvidas de hoje, já no ambiente do Investidor Mestre, para vocês verem como vocês vão poder fazer com a Débora Maganha, nossa super economista, que também está mega empolgada e que ajudou a construir esse Investidor Mestre 3.0. Tudo bem, Débora? Bem-vinda aqui. Obrigada. Tem um monte de gente já entrando. Eu tenho que fazer alguma coisa para te adaptar aqui, não, né? Acho que não, tá tudo certo aqui. Então eu vou fazer o seguinte. A Débora aqui vai conectar e a gente vai começar a tirar as dúvidas de vocês, enquanto vocês já aproveitam para se inscrever no Investidor Mestre e aprender do zero. Porque assim, nas primeiras 2 semanas, vocês já vão tirando ali 20 minutos por dia, vocês já vão aprender e vão saber assim, numa boa, mais do que metade dos gerentes de banco que atendem as pessoas no Brasil. Em 2 semanas. Em 2 semanas, com 20 minutos por dia. Só que o que é o mais legal? O básico você vai aprender muito rápido, vai mudar completamente sua vida financeira. Em questão de 2 semanas mesmo. Só que ali depois, você pode ir avançando por onde você quiser. E pode ir ficando assim, avançado no nível de pessoa que trabalha em banco. Entendeu? A pessoa que faz a gestão de recursos. Tem um monte de gente que fez isso aqui e hoje em dia toca o dinheiro da família inteira. Um monte de gente. E eu já vou mostrar isso para vocês. Já está conectado ou não? Já está conectado. Então entra aí no Investidor Mestre. Faz o seguinte, Débora. Entra aí e explica um pouquinho como é que é a plataforma, que eu vou começar a te perguntar umas dúvidas. Só enquanto eu bebo um gole d'água aqui. Bom, essa é a plataforma do Investidor Mestre, visão do aluno quando ele entra. Então aqui a gente tem nossos banners com as principais novidades. Então a Mestra AI é a primeira delas, não quero dar muito spoiler porque vocês vão ver daqui a pouquinho ela funcionando. Nós temos também o nosso canal de WhatsApp, que foi um pedido de vocês, inclusive, para receber material, para receber o áudio matinal. A gente sempre manda toda manhã um áudio para vocês. E aí, pelo WhatsApp, a comunicação fica muito mais fácil para não perder nenhum relatório, para sempre ficar por dentro do que tem no curso. Quando tem aula comigo, quando tem aula com o Yuri, vocês também recebem o link por lá. Tem as aulas Tira Dúvidas, que são justamente esses encontros. E aqui a gente tem os fundamentos do Investidor Mestre. Então, são as aulas iniciais que você precisa para entender, né, o básico. Você entrar, por exemplo, vamos entrar num fundamento de educação financeira. Se você clicar ali, o que acontece? Vamos lá. Já vai abrir o curso, né, o módulo do curso. E aí você tem exatamente a parte escrita ali do que você vai aprender. E se você clicar numa das aulas, só para mostrar para as pessoas como é que é a qualidade da aula, etc. Aqui, eu Aprendendo a Aprender, por exemplo. Tá. É uma aula com o Edu. Os primeiros módulos são direto comigo. Então,
você der um play, por exemplo, você vai dar rapidinho, vamos ver se tá... Então, tá vendo? Vocês vão aprender aí tem os infográficos, do lado vai aparecer o que você já marcou, que aprendeu ou não, você pode fazer anotações, é tudo explicadinho. Gente, vocês não têm ideia como o negócio é bem feito. Vamos começar a brincar aqui com a inteligência artificial? Vamos. Vamos lá, vamos começar com as perguntas. Vou começar frio, depois a gente vai esquentando. Então, essa aqui é a Mestra IA. Então, vamos colocar o seguinte, fala o seguinte, não entendo nada de investimentos. Vamos lá. De investimento. Depois mostra a Débora do lado, senão vai parecer que a gente combinou o negócio. Eu vou fazer várias perguntas diferentonas aqui, hein? Não entendo nada de investimentos e queria começar a investir R$200 por mês. Como posso aprender investimentos que não sejam muito mais arriscados que a poupança e sejam interessantes? Vamos botar assim, negócio zero técnico, né? Botar um negócio zero técnico. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que ele vai responder aqui. Ai, meu Deus, dá aquele frio na barriga, hein? Vamos ver se... Olha lá, ela se inscreveu como Caio, né? O nome da pessoa que está inscrita aqui. Olha só, gente, vocês não estão entendendo como o negócio funciona. A gente vai mostrar para vocês. Ele diz exatamente o roteiro. Olha que não existe isso. Isso é a coisa mais nova no Brasil. E você vai poder usar quantas vezes você quiser. Vamos lá, começa lá. Vamos começar a ler o que ele escreveu. Vamos começar a ler o que ele escreveu. Olha só. Encontrei vários conteúdos aqui no Investidor Mestre que vão te ajudar a aprender sobre investimentos seguros e adequados para iniciantes. Fundamentos para iniciantes. Aula 7, investir é para todos. Aula magna do Eduardo Moreira. Mostra que investir não é só para quem tem muito dinheiro. E ele está falando isso porque ali a pessoa falou que quer começar com R$200 só. Aí ele fala, aí você vai depois disso para a aula 1, que é o seguinte, ensina o processo a começar a investir do zero. Aí ele vai, depois que você aprender isso, você vai para investimento de baixo risco, que é o seguinte, renda fixa, os segredos, as oportunidades e os riscos. Agora vamos lá, acesse aqui. Por exemplo, ele clica, acesse aqui, na aula 6. Bota ali, ó, no 2, clicou. Você vai direto para o ponto onde é ensinado aquilo que está falando. Você está vendo que está aqui, ó, até na minutagem que você precisa para ouvir exatamente o que eu vou falar sobre o assunto. Mas eu queria que você falasse um pouco, Débora, e aí, antes de voltar para IA, eu vou até depois para a planilha, que é aquela planilha da aposentadoria, que você falasse um pouco por que surgiu a ideia de fazer esse tutor. Qual era a dificuldade que algumas pessoas tinham e por que isso é uma revolução? Por que isso facilita muito a vida das pessoas? Quando o aluno ele chega no Investidor Mestre, a gente tem um onboarding, né, que é essa recepção do aluno pelos primeiros passos, por onde ele deve começar, qual trilha ele deve seguir. Só que mesmo assim, até no contato semanal que a gente tem com os alunos, a gente tem monitoria também ali que está sempre em contato com os alunos, a gente foi percebendo que às vezes o aluno quer saber de um assunto específico, como o Edu falou, ele quer saber como é que ele coloca o dinheiro no Tesouro Direto, se ele precisa de uma corretora. Ele pode fazer essa pergunta para a monitoria, a gente vai responder. Ele pode se encontrar comigo na terça-feira e eu vou responder. Mas às vezes ele quer uma aula, ele quer saber onde no Investidor Mestre ele encontra a aula que fala sobre renda fixa, que fala sobre escolher corretora. E aí, na quantidade de horas, na quantidade de aulas que a gente tinha, muitas vezes o aluno ficava perdido mesmo por onde começar, no sentido, como é que eu encontro nesse mundo de aulas, nesse curso tão completo, o que eu quero para saber agora, né? E aí a gente pensou nessa inteligência que entende tudo que a gente tem no curso, que faz essa pesquisa dentro do nosso Investidor Mestre e encontra nossas aulas, faz também uma assessoria ali para o aluno, no sentido de mentoria, para que ele
tenha, né, a nossa visão, né, sempre. Inclusive, tinha uma pergunta muito boa da audiência do Banco Master, eu coloquei aqui na IA para testar e foi fantástico. Põe aí pra gente ver. Vamos lá, vamos colocar testar. aqui. Vamos testar. Eu até separei a pergunta. É o famoso quem... Essa é da audiência. Eu tenho várias da audiência aqui. Boa. Separei Vamos lá. várias. Vou mostrar que não tem nada combinado aqui. E assim, foi muito legal porque ele achou uma aula minha de 2025. Então, quem assistiu a aula do Investidor Mestre não caiu na cilada, que a gente explicava esse... Aliás, Débora, quem assiste... Isso é o que a gente mais recebe, né? Tem até um depoimento, eu vou pedir para pôr o depoimento, que um cara que fala que sempre investiu, e por que o Investidor Mestre mais ajudou? Ele falou, não só me ensinando onde eu tinha que investir, mas principalmente onde eu não tinha que investir. Porque a gente que falou para as pessoas, por exemplo, para não investirem nos COIs. A gente alertou as pessoas do Master lá no começo. Então, tão importante como saber o que investir, é saber o que não investir. Só falar uma coisa que tem algumas pessoas te perguntando a dúvida, é o seguinte, você pode assinar o plano anual, que renova todo ano, é R$ 97,00 por mês, que também é, enfim, simbólico, e esse preço vai aumentar, até porque o custo de fazer isso que a gente está falando é gigantesco. É uma equipe monstruosa de tecnologia envolvida. A Débora coordenou esse processo todo, junto com o Éder, com a equipe que faz a parte de programação, né? Não é fácil, isso aqui não é um negócio que a gente comprou e está pronto, a gente programou isso tudo. Então, a gente vai ter que subir esse preço, que é o mesmo desde 2018. E a gente, de 2018 até hoje, tem uma inflação enorme nesse período. Você pode pagar os R$ 97,00 por mês, o seu próximo ano está garantido os 97, depois pode mudar de preço. Mas hoje, eu estou falando, gente, é o que 90% das pessoas estão aproveitando, por isso que não para de entrar gente. Já entraram mais de 600 pessoas, cara, que não para de entrar gente. E é isso mesmo, é a chance. Se você faz o plano vitalício, é o seguinte... Está aqui, ó, R$ 146,00 durante 12 meses. Depois, nunca mais. Se o Investidor Mestre for para R$ 300,00 por mês, você não tem mais que pagar. Nunca mais, não importa mais o preço que ele for. Você não vai ter mais que pagar, nunca mais. Você vai pagar um ano disso aqui e está garantido para sempre. Só que é o seguinte, quando você paga isso aqui, ganha um box com esses 3 livros, ganha o outro livro, só o curso do Eduardo Marinho é quase mais da metade desse valor, esse curso você está ganhando de graça também, e a caneca, que é do padrão de qualidade daquela Stanley, que a galera paga uma fortuna. Só essa brincadeira de brinde aqui foi quase todo o valor, e para sempre você vai ter. Por isso que aqui, ó, já chegou em 650, 50 pessoas em aqui 30 segundos. Então aproveita que você garante para sempre que você não vai ter aumento de preço nem nada, e tem todos esses presentes. Vamos ver o negócio do Master. Põe aí para ver o que ele respondeu. Mostra qual foi a sua pergunta, que eu quero ver o que ele respondeu. Vamos lá. Diante do que aconteceu com o Banco Master, como posso fugir desse tipo de problema? Como é que é? Deixa eu ver. Diante, foi o que a pessoa... Aqui eu meio que sintetizei as perguntas de Master que tinha no chat. Diante do que aconteceu com o Banco Master, como posso fugir? Tá, vamos lá. Ele fala do FGC... E ele fala das discussões que aconteceram nos encontros específicas sobre Banco Master. E se você clicar aqui, é justamente a gente falando no ano passado disso. Ele vai direto pro negócio? Direto pra aula, pro encontro comigo ali, né? Caramba, já tava de noite, já tava meio cansado. E aparece você exatamente falando de Banco Master. E aí tem a legenda. Olha só, e o grande problema agora da liquidez do Banco Master. Caramba, cara. Débora, isso é uma revolução. Isso não existe. Não existe. Isso não existe no Itaú, isso não existe na BTG, isso não existe na XP, isso não existe em lugar nenhum. Esse tipo de coisa você pode perguntar, é como se fosse um super cérebro de um consultor financeiro, com um assessor, com não sei o quê, todo mundo pronto 24 horas por dia, 7 dias por semana, só que pessoal, ou seja, é uma pessoa que vai te explicar. Não é a máquina que vai te dar uma resposta impessoal, é você, ou sou eu, ou é um dos outros professores, é o Igor, é alguém que vai estar ensinando. Muito legal. Vamos para... Depois vou querer passar mais perguntas aí em relação ao mapa da mina. Mas vamos antes, explica para a gente essa novidade dessa planilha que tem para a gente poder simular a aposentadoria, né? Essa era outra demanda dos nossos alunos, né? Como é que eu calculo quanto eu preciso juntar para ter... um futuro confortável, e não necessariamente aposentadoria, mas qualquer planejamento de longo prazo.
E a gente já tinha as nossas planilhas, né? Vocês vão ver que no curso tem muita planilha, tem vários simuladores, mas a gente queria uma coisa mais amigável, inclusive para o aluno, e que ele pudesse fazer essa conta. Então a gente lançou também agora o simulador de aposentadoria, que você pode simular idades, objetivos de curto, inclusive, longo prazo, assim, num mais curto prazo, se você quiser. Ah, não estou pensando na aposentadoria, estou pensando numa renda, por exemplo, como o Edu falou, para pagar uma faculdade, ou ali, né, uma coisa que eu preciso por 10 anos ali para usufruir. Tem também como simular, mas a gente está pensando num futuro longo até para você ter essa ideia de horizonte, né? Porque quando fica longe da gente, a gente perde a tangibilidade, às vezes... Podemos fazer uma simulação agora? Vamos supor o seguinte, eu tenho... Vamos lá. Vou botar a minha idade aqui. Caramba, 49, vamos lá. Então eu tenho 49, estou começando tarde, mas vamos ver. E eu quero me aposentar aos 70. Tá? Minha expectativa de vida, vamos supor que seja 90. Com essas melhorias tecnológicas. Se bem que o que tem de gente querendo aí... meu mal aí vai ser difícil, mas vamos lá, eu vou tentar. Então eu vou aportar inicialmente, vamos supor, bota 100 mil reais, tem quanto aí? 10 mil, bota 100 mil. E todo mês eu vou botar 2 mil reais. Rentabilidade esperada, vamos botar, tá bom, 12% ao ano, que a taxa de juros hoje é mais alta, mas eu posso brincar ali até, mostra como é que é, você pode puxar para a direita, para a esquerda. Pode colocar aqui também. Então, vamos botar aí, 11%, tá bom, 11% ao ano. E eu quero uma renda mensal desejada, vamos ver se dá aí, 15 mil reais, será que eu consigo? É isso que ele vai ver, não é isso? É isso que ele vai ver. Então vamos ver, calcular a simulação. Cara, não é possível, já fez? Já fez. Caraca, olha, deu no cenário pessimista, se eu fizer isso, dá exatamente 15 mil reais por mês até eu completar os 90 anos. No cenário esperado, que é com a rentabilidade de 11%, né? Que ali em cima aparece embaixo qual que é a rentabilidade. O pessimista é 2% abaixo e o otimista é 2% acima, porque a rentabilidade pode variar. No esperado, se eu fizer esse, eu vou ter 23 mil por mês, e no otimista eu vou ter 35. Cara, que incrível. Isso pode ser, por exemplo, pagar a faculdade de um filho, né? Você põe o período que, por exemplo, se seu filho vai ter 18 anos daqui a 10 anos, é só você botar daqui a 10 anos durante 5 anos, não é isso? Exatamente. Não precisa ser, de fato, ali para aposentadoria, para qualquer objetivo que você queira mais de longo prazo. E o mais legal é que ele vai mostrando aqui, né, como é que a renda vai decrescendo até chegar ali nos 90 anos e você vai atingir o seu objetivo, inclusive aqui, nesse caso, ficando acima da renda desejada. Não, é a coisa mais fácil do mundo de você poder utilizar. Vamos ali de volta para a inteligência artificial. Deixa eu só falar o seguinte, que a gente já tem mais de 700 pessoas inscritas. E o que é o mais importante é esse número aqui, ó. Cadê? É difícil aqui. Não, agora você me tira? Estava ali, garantia de 15 dias. Por que o mais importante é a garantia de 15 dias? É porque fica mudando aqui, os caras não têm culpa não. Aqui, ó. A garantia de 15 dias. Por quê? Porque é o seguinte, gente. Essa condição é de inauguração do Investidor Mestre 3.0. A gente fez a mesma condição quando teve o Investidor Mestre 2.0. E essa condição é para celebrar isso aqui. Então tem duas coisas gigantes aqui. A primeira é a quantidade de prêmios que a gente está dando. Por exemplo, esse copinho térmico, né? A gente nunca deu um copo térmico. Já deu aqueles copos que você enche de água, leva para academia, mas o térmico é 10 vezes mais caro fazer esse negócio, que é um negócio de super padrão legal mesmo, né? Estou falando, nível desses Stanley, etc. Pô, além disso, 4 livros. Além disso, o curso do Eduardo Marinho. E tudo isso que a gente falou, pagando um ano, 146 reais por mês, gente. 146 reais por mês, volto a dizer. Você e uma pessoa ir comer um sanduíche, um refresco e pagar ali a taxa de serviço e o dinheiro de estacionamento. Já deu isso, deu mais que isso. Para o resto da vida você ter isso. Só que por que tem que entrar hoje, na minha opinião? Porque tem os 15 dias de garantia. Que aí você vai entrar hoje e vai ficar brincando com esse assistente. Vai ficar clicando nos vídeos, vai ver tudo que tem ali à disposição na plataforma. E é muita coisa, depois eu vou dar outro rolê aqui na plataforma. Mas vamos fazer uma pergunta. Você tem mais pergunta aí que você estava... Eu peguei muita gente na audiência estava perguntando sobre ouro. Tá boa. Se é um bom momento, se não é. Então eu peguei aqui umas de ouro. Quais variáveis devemos analisar para investir em ouro? Muita gente querendo saber isso.
Esse negócio é inacreditável, cara. É muito, muito, muito maneiro. Vamos ver. Olha só, cara. Eu tô te falando, não existe um negócio assim. Não existe. Ó, galera, vocês da área de tecnologia, ó, vocês estão de parabéns. A gente aqui está fazendo história com o ICL, com o Investidor Mestre. A gente está mostrando que dá para a gente competir de igual para igual, não só com as maiores empresas do mercado financeiro, etc., do Brasil, mas a nível global mesmo. Isso aqui é padrão do que tem de melhor no mundo. Eu repito para vocês, o relatório que vocês viram, o Mapa da Mina hoje, eu duvido vocês encontrarem um relatório tão completo e explicado de uma maneira tão assim, sabe, de igual para igual mesmo. Em qualquer banco, qualquer corretora, não tem. Aliás, eu sei que tem um monte de gente que trabalha nos bancos e nas corretoras que assistem, são super bem-vindos e com o maior carinho. A gente faz questão de vocês participarem aqui também, porque a gente sabe que isso vai ajudar vocês a ajudarem outras pessoas também. Só que é o seguinte, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui não tem em banco nenhum. Não tem nenhum curso de finanças. Um curso de finanças, entra para ver na internet. É R$ 2.500, R$ 3.000, com pessoas que vocês nunca ouviram falar na vida. Aqui são os maiores professores e profissionais do mercado financeiro, todos juntos, e você podendo fazer do básico ao mais avançado. E hoje, com essa chance do Investidor 3.0, de poder ter para sempre. De poder ter para sempre isso. Vamos ver o que ele respondeu em relação ao ouro. Vou voltar aqui no comecinho. Variáveis para analisar e investir em ouro. Função do ouro na carteira, proteção em momentos de crise também, indexando a aula já, colocando vocês no lugar certinho para entender sobre isso. Inclusive, todas as vezes que esse tipo de frase ou esse tipo de conteúdo aparece, o percentual na carteira. Então, essa discussão de coloco muito ouro, coloco pouco. Momento de investir versus o cenário econômico. Correlação com o dólar, nível de patrimônio, busca por proteção contra os outros ativos, e aí ele dá recomendações também do que deve ser analisado com base de tudo que ele aprendeu com as nossas aulas, e às vezes ele dá até algumas sugestões do que você continuar perguntando para ele. Eu estava fazendo uma simulação e ele falou, você pode me perguntar, por exemplo, como eu escolho ações com melhores dividendos. Aí eu falei, vou. E se eu perguntar o seguinte, quando a inflação sobe muito, quais costumam ser os melhores investimentos? Vamos ver aqui. Porque a gente está falando aqui que a inflação caiu, mas ela pode voltar a subir no mundo. Vamos ver. Então ele vai dando dicas, ele vai conversando mesmo com você, é muito legal. E com os links para cada uma das aulas. Isso é inacreditável, vamos ver. Vamos ver se ele vai saber responder. Cara, isso é uma revolução mesmo. Que loucura, cara. Que loucura. Bom, ele fala que para os cenários de inflação alta, vamos ver o que o curso te ensina. É sempre com base no curso, porque senão, né, ele poderia... Isso é o mais legal, né? Ele não vai trazer uma coisa de fora, uma cilada para vocês, nada disso. Então ele fala dos títulos indexados ao IPCA, o famoso Tesouro IPCA Max, fundos imobiliários que tenham dentro do patrimônio os contratos indexados também ao IPCA, que de certa forma remuneram com base na inflação. Relação com a taxa de juros, explicando também não só os títulos, mas como a inflação se relaciona com a taxa de juros. Ações de empresa com poder de precificação, falando aí de Value Investing, que é uma... Entra lá na aula 2, Value Investing, para ver, por exemplo, quem é que dá essa aula? Deixa eu ver. Essa aula sou eu, hein? Olha! Há muito tempo atrás, estou jovem. E é isso que eu queria mostrar para as pessoas. E as aulas todas têm ali um slideshow, tem a apresentação, elas podem baixar quando tem uma planilha. Cara, gente, tá jovem não, você tá igualzinho aí, Débora. Pô, até para eu que tô aqui quase fazendo 50, eu falo, caramba, meio século, tá? Daqui a 2 semanas tá pesando o negócio aqui. Mas olha só, gente, o nível do negócio é muito alto nível, assim. Antes de você fazer a próxima pergunta, que você tá aí guardada, deixa eu só mostrar para vocês eu trouxe uns 3 depoimentos aqui. Um depoimento de um aluno de verdade que faz o Investidor Mestre, para vocês ouvirem da boca de alguém que faz. Olha que legal. Põe aí para o pessoal ver. Eu acho que o Investidor Mestre, ele ajuda você sair
do ciclo, digamos assim, da ignorância que a pobreza financeira te mantém. Porque enquanto você está nesse ciclo de ignorância financeira, porque você está sustentando os outros, na verdade, ele te ajuda a você sair desse ciclo e ver que você pode se financiar de uma maneira diferente, você pode sair disso, você pode, né, ascender. Meu nome é Heron Ferreira da Silva, já faço investimento há muito tempo, mas enfim, não tinha tanto conhecimento. Aí eu comprei o Investidor Mestre, o 1.0. Tanto é que quando eu entrei esses dias, né, mudou muita coisa, eu fiquei até feliz, né? Então deu uma melhorada na qualidade de investimentos, né, de conversa e daquilo que eu estava aportando, em comparação com o que eu tive de retorno, com os investimentos que depois eu modifiquei, fiz ou não fiz. Nossa, super. Para mim teve um retorno super bom. Vão também fazer esse curso de Investidor Mestre, que meio que é um psicanalista ou psiquiatra das finanças. Eu acho muito bom. E fala, Débora, você estava me falando uma novidade aqui que eu achei super legal. Você se compromete o primeiro encontro ao vivo que você vai ter com as pessoas vai ser para debater o mapa da mina e eles poderem perguntar o que eles quiserem? Exatamente. Nosso primeiro encontro, né, na terça-feira. Os encontros já agora, terça da semana que vem. Semana que vem, daqui a pouquinho. Sempre às terças a gente se encontra, das 7 às 8h20, normalmente, 1h20 de aula. E nessa aula a gente vai conversar sobre o mapa da mina. Então, estava assistindo aqui a apresentação, ficou com alguma dúvida, além das que surgiram ali no chat, quer perguntar, quer saber mais, quer aprofundar algum assunto, a gente vai falar do mapa da mina num encontro especial para poder conversar com vocês ali e poder ter essa troca, além dessa aula que já foi fantástica. Fala um pouquinho, Débora. Antes, eu quero muito ouvir essa história do comando de voz aí que tem, mas como é que são esses encontros que as pessoas fazem, os relatórios que elas têm acesso? A gente está falando muito aqui do IA porque é a grande novidade. Tem muitas novidades, né? Mas esse negócio para mim é revolucionário, esse negócio aí, né? Isso faz com que qualquer pessoa, em qualquer nível, possa aprender. Porque a pessoa pode perguntar do jeito dela, ela não tem que saber as palavras certas para perguntar. E muitas vezes quando as pessoas chegam no banco, elas têm vergonha, têm insegurança, têm medo. E aqui não precisa ter medo nenhum. Você pode falar do jeito que você quiser. Mas eu queria que você falasse um pouco antes desses produtos todos, dessas alternativas todas que existem dentro do Investidor Mestre. Como é que são esses relatórios? Como é que são esses encontros com você? O que as pessoas têm acesso, além dos cursos todos que tem dentro do Investidor Mestre? Bom, às terças-feiras tem encontro comigo, a gente se reúne e normalmente a gente tem um cronograma, claro que agora vai ter aula especial, mas normalmente a gente tem um cronograma no mês e a gente vai passando por vários assuntos. Então, numa aula a gente discute mais cenário e investimentos. Então, o que está acontecendo no mundão, o que está acontecendo no Brasil? O Trump falou alguma coisa nos Estados Unidos, quer anexar a Groenlândia, o Canadá, como é que isso mexe com o nosso bolso? Então, a gente tenta fazer essa ligação de cenário com investimentos. Uma aula mais de tira-dúvida mesmo, então que as pessoas vão trazendo as dúvidas mais cotidianas possíveis e a gente conversa na aula, e isso é muito legal porque a dúvida de um é de outro, os alunos se conversam no chat também, então a gente faz esse encontro mais focado em tirar dúvidas. Uma aula temática que os alunos escolhem, então muito democraticamente a gente abre uma votação no chat. E os alunos podem, inclusive, sugerir os temas para votação. Os mais votados, os mais sugeridos a gente pede para votar. O pessoal vai colocando ali no chat e na próxima aula, né, a gente já faz esse encontro temático focado numa aula que é do interesse de vocês. Pode ser de cenário, pode ser de fundo de imobiliário, pode ser de fundo de investimento, de tesouro, de renda fixa. Já teve aula de todo tipo de tema que vocês possam imaginar. E depois a gente fecha o mês também quase ali com um fechamento e tirar dúvidas mais uma vez. Então a gente tenta fazer esse cronograma para passar por vários aspectos e assuntos e poder ter essa troca. Esse é o encontro comigo às terças. Uma vez a cada 15 dias, então quinzenalmente tem um encontro com o Yuri, que também é mais focado ali no tirar dúvidas. Às vezes de terça-feira, no mês, né, a gente faz também uma aula de planejamento financeiro, então mais focado para a carteira, como gerir os ativos, como dividir, né, às vezes a carteira ali, priorizar a segurança. Não todo mês, mas uma vez pelo menos a cada 2 meses a gente faz esse encontro de planejamento também.
Tem o encontro de Tira Dúvidas com o Yuri às quartas-feiras a cada 15 dias. E, além disso, tem todos os relatórios, que eu falo que só pelos relatórios o Investidor Mestre já valeria o que ele vale, porque relatório, eu leio vários, e parece cebola, você abre e chora, né? Eu leio vários de mercado durante o dia, e o nosso é muito completo. Então, eu sempre gosto de falar. Deixa eu te pedir, eu tenho uma notícia muito legal para dar, mas, pelo amor de Deus, mostra o comando de voz, que senão o Giacomo vai ter um infarto ali. Ele está aqui em sôfrego, falando, não, mostra, que é muito legal, as pessoas vão pirar. Eu também quero saber, então, antes de eu falar uma coisa muito legal para vocês, mostra como é que funciona o comando de voz aí, vamos lá. Vamos ver só se o microfone está habilitado. Vamos permitir aqui. Galera, a gente nem testou isso aqui, assim, que a gente está do comando de voz, a gente não testou antes de começar, não. Então, vamos pro risco. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo aqui. Aqui tem muita gente iniciante que quer investir o seu dinheiro, mas como? Então, não é possível, cara. Entendeu direitinho o que eu falei. Caramba, mas já está pensando. Cara. Inacreditável isso, cara. Vamos ver agora se ele vai responder, né? Caramba, Kim. Gente, pula para dentro, gente. Pula para dentro, porque não... Olha isso, cara. Ele ainda dá a ordem dos cursos que você tem que fazer, tem a dica extra. Bota lá, como negociar dívidas. Vamos ver, que é uma coisa que muita gente tem essa... E é bacana. Não, tá ali o link ali em cima, tá vendo ali, ó? Aula 4. Achei que você queria que eu perguntasse sobre isso, mas vamos lá. Como negociar as dívidas para começar a investir. Olha que bacana, cara. Isso é maravilhoso. Ele fala para assistir a aula inteira, que realmente o Caê, manda até um abraço para ele. Eu escrevo o prefácio de um dos livros dele. Pô, ele é um dos maiores especialistas no Brasil, assessorando pessoas a renegociarem suas dívidas, a conseguirem sair dessa situação, que é uma situação tão difícil e dramática. Faz o favor para mim, eu estava vendo do lado esquerdo ali da tela, tem várias funcionalidades o curso. O que são essas funcionalidades? Explica para a gente ali, por favor. Bom, porque o Rafa me contou uma coisa que eu achei muito legal, que é uma novidade. Isso que a gente está falando, né? Tem ali um programa do curso, né? Você não vai chegar e ficar perdido fazendo... Você pode fazer as perguntas todas, e para isso que existe o assistente, mas existe toda uma metodologia que a gente desenvolveu ao longo desses 8 anos, com vários profissionais em questões de desenvolvimento de metodologia, de como é que se organiza um curso. Isso tudo foi feito, não foi vendo a direção do vento e chutando para qualquer lado, foi feito com todo cuidado. E o que o Rafa me explicou é o seguinte, à medida que você vai fazendo as aulas, a IA ela vai sabendo qual o nível que você já está, para ela se adaptar ao seu nível de conhecimento. Olha que loucura! Mas mostra ali do lado, o que são as funcionalidades que tem ali do lado, só para gente saber. O início é o que vocês já viram, né? Que tem a nossa trilha básica, então... Aqui seria... Uma pessoa que fosse começar hoje, do zero. Começar do zero, eu estou até voltando aqui. Né, vai começar pela trilha básica, que é, né, o nosso educação ponto de financeira, partida, economia comportamental, tá? Que são os fundamentos mesmo, para depois você se aprofundar. Se fizer a trilha básica, já vai sair na frente de um monte de gente, porque é bem completa. Depois disso, tem os conceitos avançados, que são aulas de aprofundamento, módulos de aprofundamento, em vários temas. Então, quero saber mais, fiz a trilha básica, quero saber mais sobre ações, tem os conceitos avançados de ações. Quero saber agora, tem a aula de COI, inclusive, que a gente estava falando, olha que legal, que é o Desmitificando COI. Então, quero saber de COI, por que é cilada, como é que ele é estruturado, como é que rende. Tem lá a aula de COI, tem fundo de investimento, tem aula de planejamento financeiro, tudo isso também de forma mais aprofundada, além dos básicos, que já é bem completo. Vamos fazer uma pergunta aqui do mapa da mina. Se o dólar cai muito em relação às outras moedas, a gente podia até ter feito por voz, né? qual o impacto econômico e a influência nos investimentos?
Boa, porque é uma pergunta do mapa da mina, né? De uma coisa que a gente falou hoje. Vamos ver se tem, né? E muito legal essa pergunta de dólar enquanto ela pensa aqui, porque quando a gente estava vendo, ó, ela já pensou, Caraca, foi mais rápida que eu. A gente estava vendo na redação o mapa da mina e o Alex que está lá perguntou, o que explica a queda recente do dólar em 2026? Eu pus 2026 e ele achou aqui no nosso conteúdo. Super recente. Agora eu vou fazer um desafio para ele aqui. Olha, aí eu nunca testei, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Olha a loucura que eu vou fazer, hein? Teste de fogo para IA. Olha só, minha recomendação, pá, não sei o quê. Eu falo assim, estou com pressa. Faça um texto resumido de 2 minutos de leitura para eu aprender o básico sobre isso. Sobre esse assunto, né? Vamos ver se ele vai. Caramba, agora, hein? Cara, é inacreditável, né, cara? Então você adapta exatamente para o tempo que você tem. Pronto. Preparou um negócio só de 2 minutos para você só saber o básico. Gente, isso aqui, e o mais legal que eu digo é o seguinte, isso não é impessoal. Não é um negócio que veio, sei lá, no GPT. Quem que disse? Sei lá, eu nunca vou saber. Aqui não. Aqui é o conhecimento que a gente está há 8 anos acumulando. Você tem ali o link para todos os professores e professoras. Isso, sinceramente, não tem nem como a gente comparar com alguma coisa de mercado, mas não tem. E se tivesse, é aquela história, ia custar uma fortuna por mês só para acessar o chat com esse conhecimento, né? Só para acessar o chat. A gente está falando do curso inteiro do investidor mestre, que tem certificado também de conclusão para as pessoas que completam ali. Vamos lá, outra pergunta da plateia aí para a gente, porque eu estou ficando alucinado com isso, mas é para você fazer na voz novamente, se puder. Vamos pegar uma recente, então, que é a pergunta que surgiu lá na redação enquanto estava rolando o mapa da mina. Vamos lá. O que explica essa queda do dólar em 2026? Então, recente aí. Caraca, será que ele já tem em 2026? E sabe o que é o mais legal, Edu? Porque aqui a gente começou falando de inflação e ele está seguindo a linha do raciocínio do aluno. Para mim, as respostas eram diferentes porque eu comecei com outras perguntas. Então isso é muito legal porque personaliza também a conversa com quem começou, em que nível que está. Então, muito legal isso. Eu imagino isso aí para escolas também, para professores que querem preparar uma aula de educação financeira. Isso tem um valor monstruoso, né? Olha só, Estados Unidos cortam juros, dólar fica menos atrativo, investidores buscam outros países, dólar entra no Brasil, real se valoriza, dólar cai. Tem até uma aula específica de janeiro, que é agora, né? Falando sobre o assunto. Cara, que maravilhoso, que maravilhoso. Agora, bota aí, meu filho tem 14 anos de idade. Qual assunto devo introduzir sobre o tema educação financeira em primeiro lugar? Já recebi o link aqui, tá? Já vou passar o link para vocês baixarem o relatório aqui. Mas vamos ver o que ele vai responder. Vamos lá, hein? Cara, é inacreditável o negócio até agora não ter dado um bug, né? Sempre a gente fica com aquele medo de dar o primeiro. Vamos ver. Ó, não deu. O valor... eu sei até com essa aula que eu dou, que eu explico qual é a troca do dinheiro, o hábito, o tempo. Olha que legal, cara. Ele dá os cursos básicos. Putz, que incrível, cara. Vantagem de começar aos 14 anos. Cursos que você pode assistir com o seu filho, o que é mais legal, né? E ele pôs aqui, cursos que você pode assistir com ele.
Que maneiro, cara. Vamos lá, Débora, o que você preparou aí pra gente? Mais uma dúvida da galera aí. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Vamos pegar uma de outro assunto. Tem bem dúvida da audiência, vamos lá. O que significa aplicar na taxa Selic? Quais são os títulos? Muito bom, bem prática, isso aí. Vamos ver. Pergunta da Adriana aqui. Essa peguei literal. Ah, olha que legal, cara. E as aulas têm legenda também, eu estava vendo. Isso é uma novidade também, não tinha. Não tinha. Elas estão legendadas agora, também ajuda com a legal porque é acessibilidade, né? É muito legal. Essa acessibilidade é muito legal mesmo. Vamos clicar depois num daqueles links lá, porque e o legal é que ele dá as aulas, mas ele explica também, né? Ele já te dá a resposta, ou seja, você pode assistir a aula, que é o que é indicado para você aprender no curso, mas se você quiser saber rapidamente ali, tem o negócio já. Então vamos lá, naquele link primeiro que ele deu lá, que tem o... cadê? Aula... Não, qual é a primeira que ele aparece ali? A primeira de todas é aula... Tesouro Direto, aula 1. Tá, então vamos lá, vamos clicar. Ah, olha que legal, cara. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Gente, olha só. Eu queria passar para a Débora, passar uma mensagem primeiro, do que ela achou do mapa da mina, quais os pontos que são os pontos mais relevantes do que a gente conversou, né? Para a gente ir meio que concluindo aqui esse encontro de hoje. Lembrando que, poxa, vocês têm essa oportunidade única de entrar para essa comunidade nessas condições de hoje e, enfim, aproveitar esse lançamento bombástico que a gente está fazendo com uma tecnologia inédita no Brasil que a gente está oferecendo para vocês todos, frutos de uma equipe enorme. O nosso grupo todo hoje tem mais de 350 pessoas trabalhando aqui com a gente e se dedicando muito para fazer coisas que nunca foram oferecidas no Brasil dessa maneira, com preços assim, que são em alguns casos simbólicos mesmo, permitindo que todo mundo possa participar. O link para o relatório para vocês baixarem é edu1.com.br/mapa. edu1.com.br/mapa. Mas fala um pouquinho, eu queria que você falasse, depois vocês põem no chat, tá, gente? Põe na tela também, só para o pessoal poder baixar ali, né? E eu acho que é importante. E como demorou para sair, eles demoraram para fazer, não se preocupe, a gente vai mandar para todo o grupo de pessoas inscritas o link para todo mundo poder baixar o relatório do mapa da mina, tá? Vamos lá. Bom, acho que tem alguns pontos, né? Porque 2026 vai ser um ano desafiador, vai ser um ano desafiador na economia, em outros aspectos, geopolítica, conflitos, se a gente pegar dentro desse âmbito da geopolítica. A gente tem também, né, eleições nesse ano, uma coisa não está, como eu falei no N2, desligada da outra, não está longe, muito pelo contrário, anda de mãos dadas com a economia e a política. É um cenário bem desafiador mesmo e que vai ter turbulências. Eu acho que o mapa da mina trouxe algumas delas, inclusive preocupações que existem em relação à tecnologia, à inteligência artificial. Hoje, inclusive, a Microsoft divulgou os resultados e ela frustrou uma série das expectativas que se tinha em relação... Tesla também, né? O resultado da Tesla veio também bem abaixo do esperado, né? E aí isso bate, né, nas ações de tecnologia e começa a gerar dúvida da sustentabilidade dessa alta. Então, esse ponto super atual, inclusive hoje saindo uma série de resultados, outros sendo aguardados para a semana e para as próximas semanas, para os próximos dias. Então, é um assunto que está super atual e que a gente precisa prestar atenção. Toda a questão ambiental, a questão energética, a questão dessa transição energética, mas ainda com muito fundamento, né, nas energias fósseis e tudo mais. Então, é uma preocupação, é algo que a gente também precisa pensar os próximos caminhos e como isso também deve continuar ditando o ano de 2026 e os próximos mais recentes.
mas acho que o cenário eleitoral e as questões geopolíticas vão ainda fazer muito barulho e pode ter certeza que no nosso encontro na terça-feira a gente vai falar sobre tudo isso e mais o que vocês tiverem de dúvida. Mas o cenário político, ele é bem preocupante e ele precisa aí estar no nosso radar porque vai mexer bastante não só com o nosso bolso, mas com o cenário de forma geral. As expectativas vão começar a ser formadas e isso já vai começar a trazer volatilidade. Deve ser um ano de bastante sobe e desce, então vamos ficar atento para o que vem por aí, mas já também trago meu pitaco que não vai ser um ano fácil. Maravilha. Turma, queria agradecer a presença de dezenas de milhares de pessoas que participaram do Mapa da Mina hoje. Para mim, é quase correr uma maratona. São quase 4 horas aqui, num ritmo muito intenso. Eu fico tenso antes de fazer a apresentação, que é uma apresentação que dura quase 2 horas e meia do Mapa da Mina, e depois esse nosso bate-papo, essa discussão, mostrar essas novidades todas, que é uma alegria muito grande. Mas são 2 horas e meia assim, de entrega total, porque é uma coisa que eu me dedico muito e um professor, a maior felicidade dele é quando as pessoas conseguem testá-los, sabem? Conseguem ver coisas que elas não viam antes, conseguem, mesmo que às vezes superficialmente, entender coisas que elas nunca entenderam. Então eu fiz todo o meu esforço, né, que eu podia para poder trazer isso até vocês. Um esforço que não começa hoje, que começa, enfim, há várias semanas atrás, e de dias inteiros dedicados a isso, milhares e milhares e milhares de páginas lidas por mim, separadas ali. Esse relatório é um relatório que, como eu falei para você, eu faço sozinho esse relatório, mas eu estou muito, muito, muito feliz de apresentar essas novidades, de ter tanta gente tendo assistido e de ter tudo dado certo hoje aqui. Então, eu agradeço muito vocês, parabéns, Débora, eu sei que esse Investidor 3.0 tem muito aí da sua coordenação e acompanhamento. Parabéns para a equipe de tecnologia toda que vem desenvolvendo isso com muito afinco, é muito difícil fazer isso. A gente aqui se colocou na ponta do que existe de mais moderno no Brasil em termos de ajuda para as pessoas poderem, enfim, conseguir navegar nesse mundo que é um mundo cheio de armadilhas e com tantas coisas. E eu acho que cada vez mais democratizando o acesso e tornando ele acessível, porque a IA também faz isso, né? Você poder falar na língua que você quiser e quando ela responder você falar assim, não entendi, dá para explicar mais simples? E ela vai te explicar mais simples também. Então, muito parabéns e eu passo para você finalizar mandando um abraço para todo mundo. Bom, quero desejar boas-vindas para os novos alunos do Investidor Mestre. Terça-feira a gente vai estar junto, mas amanhã vocês já vão me escutar logo cedinho, porque já tem áudio, já tem nosso resuminho do dia que você precisa saber. E eu não vou dar spoiler, mas vem mais novidade ainda no Investidor Mestre. Então, para quem está entrando agora, boas-vindas. Daqui a pouco a gente vai se encontrar. Terça-feira mais próximos, mas amanhã já recebendo os relatórios. E vocês vão ver que o curso realmente vale o que a gente está falando. Os relatórios são bem completos, as aulas são muito completas e a gente tem muito material. Tenho certeza que vocês vão virar fãs, se já não são, do nosso Investidor Mestre. É isso aí, galera. Boa noite para todo mundo. E vai por mim na dica. Quando sair aqui, já sai apontando para o QR Code e aproveita para entrar com os 15 dias de garantia. Divirtam-se, aprendam e vamos caminhar juntos. Beijo e boa noite para todo mundo. Um bom ano. Boa sorte para todo mundo ao longo do ano. Oi, meu nome é Marina Sucha Heidemann e recentemente apareceu para mim a questão do curso do Investidor Mestre. Eu fui fazer a aula gratuita e tendo conhecimento do que tinha na plataforma, eu falei, não, acho que é aí que eu vou aprender de verdade. O que mais me chamou a atenção é que tem um conteúdo básico que vai se aprofundando. Eu acho que assim, que por mais que a gente saiba, é isso até que o Eduardo fala na primeira aula, que por mais que a gente saiba o que é o dinheiro, da onde veio o dinheiro e algumas das siglas, né, tipo Ibovespa e etc., a gente caminhando ali desde a sementinha até a gente conseguir aprofundar, o conhecimento se torna muito mais sólido.
Tchau.